esse estudo ele é baseado, então, num livro bastante conhecido, talvez alguns irmãos até conhecem, que é do Donald Campbell, né, um autor norte-americano. E, na realidade, à tarde também, depois eu montar algumas coisas, até pesquisei um pouquinho no YouTube e percebi que tem vários pastores que falam que tem sermões, né, usando esse livro, do O Mundo de Ponta Cabeça. Inclusive, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma pregação a respeito. Então, eu até, inclusive, recomendo, né, que os irmãos, se puderem ler o livro, é muito bom, né, O Mundo de Ponta Cabeça. Se você procurar aí na internet, já aparece, é muito lido, é muito buscado, então já aparece de primeira. E a pregação também do Hernandes Dias Lopes, também muito boa, tá? Não é uma cópia, tá, gente? Eu coloquei alguns pontos aqui que realmente acabei acrescentando aqui no final, mas vale super a pena, uma pregação muito boa. Então, os irmãos, depois que quiserem também pesquisar lá esse tema, né, com o Hernandes Dias Lopes, tem no YouTube um sermão a respeito. Então, quero pedir para os irmãos abrirem as Bíblias, então, no texto que aparece aí embaixo, Mateus, capítulo 5. É um texto muito conhecido mesmo por todos, né, o Sermão do Monte. Mateus 5, de 1 a 11. Diz assim, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, uma mensagem que Jesus apresenta, né, dentro de um contexto que vale a pena a gente também observar, né? O pessoal que está aqui indo ouvir a Jesus, né, que foi até essa região para ouvir a mensagem de Jesus, é um povo que vem primeiramente para ser curado. É um povo que vem ali, a fama de Jesus, né? Jesus já vem ensinando ali o evangelho em toda a região da Galileia, toda a região da Síria, ali no início, aliás, no final, né, no versículo 23 do capítulo anterior, vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então os doentes, os acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, muitos povos, inclusive gentios, né? Pessoal da região ali da Síria, Decápolis, da além do Jordão, ou seja, depois do Jordão, o Jordão era uma fronteira natural, né? Da região ali da Judéia. Então, muitos gentios e muitos também do próprio povo ali de Israel vinham lá ter com Jesus para ser curado, porque a fama de Jesus havia se espalhado. Mas Jesus não contentou-se em apenas curá-los, porque Jesus se preocupa com a nossa felicidade, Jesus se preocupa conosco integralmente, não se preocupa só com a saúde física. Então, Jesus ele foi muito além de apenas curar, né,
pessoas. Jesus quis dar a eles uma receita da felicidade, né? Um caminho para que eles pudessem seguir. E é um caminho que é um pouco estranho, né? Um caminho que realmente, por isso, daí o nome do tema, do livro, do estudo, O Mundo de Ponta Cabeça, porque é um caminho que jamais a gente poderia pensar, jamais a gente poderia imaginar que esse seria um caminho para a felicidade, porque ele vai contra tudo aquilo que o mundo ensina. Ele realmente deixa tudo de ponta cabeça. E Jesus realmente ele é radical nesse ponto, né, de mostrar de que maneira o reino de Deus é totalmente diferente daquilo que o mundo nos oferece, ou daquilo que o mundo promete, ou daquilo que o mundo persegue. E Jesus deixa muito claro isso, ele diz para as pessoas, olha, vocês estão perseguindo uma série de coisas, vocês estão gastando a energia de vocês em coisas que não levam a nada. Né? Vocês estão gastando toda a energia de vocês buscando uma vida de prazeres, vocês estão procurando, né, uma vida em que vocês possam ganhar muito dinheiro, vocês estão gastando as suas energias todas procurando ser reconhecidos pelas outras pessoas, serem aplaudidos, elogiados pelos outros. E tudo isso é uma grande perda de tempo, um grande gasto de energia inútil, porque não vai levar a lugar nenhum. E Jesus, então, vai apresentar um caminho que é um pouco... que nos chama a atenção, né? A gente poderia dizer até que é um caminho tanto quanto radical. O reino de Deus é dos humildes, os humildes de espírito. Jesus diz, bem-aventurado vocês que são pobres, né? No caso aqui, pobres de espírito. Né? Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, como diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, e não só aí, vai muitos outros trechos da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, falam muito a respeito disso. Né? Bem-aventurados humildes, como vocês são, né? Que realmente reconhecem que vocês não têm nada. Porque muitas vezes o rico, muitas vezes aquele que tem tudo, muitas vezes ele vai simplesmente dizer, olha, por que eu preciso buscar alguma coisa a mais? Por que eu preciso buscar algum tipo de espiritualidade? Por que eu preciso me arrepender? Né? Uma coisa tão simples, que é tão básica no Evangelho. E aqueles que não são humildes de espírito nem sequer reconhecem que precisam se arrepender, que é o primeiro passo, né, para que a gente possa se aproximar de Deus. Né, os profetas sempre disseram, né, arrependei-vos, arrependei-vos, né, é chegado o reino de Deus. E me lembro que uma certa vez, conversando com um colega do trabalho, né, e a gente chegou a esse ponto, né, de dizer, olha, o primeiro passo é você se arrepender, né, reconhecer os seus pecados e se arrepender. E aí ele me disse assim, mas eu tenho que me arrepender do quê? Né? Sou uma pessoa honesta, trabalho, pago os meus impostos, né? Não brigo com a minha mulher, não tenho nenhum problema com a justiça. Por que é que eu tenho que me arrepender? Arrepender por quê? Né? Por que eu tenho que ficar me sentindo culpado? E o mundo, ele tem, já nessa época, e hoje muito mais, meio que essa versão mesmo de você não ter nenhum tipo de culpa. Não, que negócio é esse de pessoal dizer que você tem culpa, que você ficar remoendo certas coisas, ou você ficar se cobrando demais? Não, sai disso, não, abandona esse tipo de coisa, isso aí vai te deixar para baixo, isso aí não vai fazer bem para você. E, na realidade, é o que a Bíblia diz, é justamente o oposto. Arrependei-vos, né? Reconheça que você não é nada sem Deus. Reconheça que se você não entregar a sua vida a Cristo, se você não entregar a sua vida a Deus e colocar diante dele as suas necessidades, as suas causas, nada do que você fizer vai fazer sentido. Né? Inclusive, mesmo para aquelas pessoas em que tudo aparentemente vai bem, mesmo elas muitas vezes têm uma vida extremamente vazia, né? Não é incomum a gente ver pessoas que detêm uma boa condição de vida, sucesso, né? A gente vê muitos artistas, cantores, isso, aquilo, que
enfrentam situação de depressão, envolvimento com drogas, muitos tentam suicídio, e é justamente por conta disso. Quer dizer, mesmo com toda essa situação material favorável, eles ainda assim têm uma vida extremamente vazia, extremamente infeliz, porque tudo isso que o mundo oferece, na realidade, é superficialidade, né? São coisas fúteis, banais, que não podem trazer nenhum sentido verdadeiro para a nossa vida, né? Jesus vai falar também, olha, bem-aventurado vocês porque vocês choram, né? Quer dizer, ai daqueles que só riem, porque no mundo maluco que a gente vive, no mundo extremamente injusto, cheio de problemas, cheio de gente sofrendo, cheio de injustiças, aqueles que vivem só em festa, em alegria, né? E não têm condição nenhuma de se compadecer com o sofrimento das outras pessoas, ou mesmo aquelas pessoas que, como eu já coloquei aqui, né, que se acham acima de qualquer necessidade de arrependimento, de qualquer culpa, e também por conta disso não sentem nenhum tipo de quebrantamento, né? De necessidade de se arrepender, de, como diz a Bíblia, colocar o rosto no pó e clamar a Deus, pedir perdão e chorar pelos seus pecados e chorar porque sabe que de repente decepcionou uma pessoa, sabe que de repente, aliás, de repente não, constantemente a gente decepciona a Deus, né? Porque a gente não consegue fazer nem o básico, né? Que se você colocar ali, eu quero ler a Bíblia todos os dias, nem que seja um capítulo e orar, não um capítulo, alguns versículos, e fazer uma oração por dia, você vai falhar em algum momento. Vai ter algum dia ali que você vai pular, não vai orar, vai terminar o dia, você não vai ler nada. Quer dizer, nem nas coisas mais simples a gente consegue ser fiel. Então, aí daqueles que não percebem tudo isso como uma grande, né, um grande desvio de como as coisas deveriam ser e que não se entristecem por ver o mundo como está e por reconhecer que nós mesmos, né, muitas vezes, não vivemos da forma com que Deus esperaria que vivêssemos, né, ou que, como crentes, nós deveríamos agir. Bem-aventurados os mansos, né? E numa sociedade, né, naquele tempo, ainda mais que se valorizava extremamente aquele cara que era o valentão, né? Que não deixava passar nada barato, né? Que se alguém o ofendesse, se alguém pisasse no pé dele, ele já resolvia as coisas ali mesmo, né? Aquele cara que estava disposto a, de repente, por algum motivo aparentemente nobre, defender a sua família ou defender a sua honra, estava disposto a revidar, né? A agir com vingança, né? E Deus vai dizer, olha, não procurem a vingança por vocês mesmos, né? Perdoem, bem-aventurados os mansos. Então isso também vai contra tudo aquilo que o mundo diz, né? O mundo diz o seguinte, ó, se o cara bateu, revida, né? Não deixa passar nada não deixa barato, né? E na realidade o reino de Deus, você vai falar, Cristo vai dizer que o reino de Deus é justamente o contrário. Bem-aventurado aqueles que são injustiçados, né? Ou seja, nesse mundo caído, né? Quem não sofre de nenhuma maneira com esse mundo caído, com as injustiças, com as coisas invertidas, erradas, né? Que esse mundo acaba fazendo com que todos que são filhos de Deus acabam passando por algum tipo de sofrimento, de decepção. Se essas pessoas não passam por isso, não são injustiçadas de nenhuma forma, com certeza elas fazem parte do problema, né? Quer dizer, se você não é o oprimido, então com certeza você é o opressor, né, na história, né? E Jesus reconhece, ele coloca ali de forma muito clara, olha, aqueles que buscarem a justiça, aqueles que buscarem fazer a vontade de Deus, né, vão sofrer oposição do mundo, vão sofrer de alguma forma algum tipo de opressão por conta de seguirem esse caminho. Bem-aventurados os misericordiosos, né? E aqui eu vou dizer que só é misericordioso de verdade quem é filho de Deus.
Sabe por que eu digo isso? Ninguém perdoa de verdade, né? A não ser que tenha sido transformado por Deus. Essa é uma das coisas que é extremamente difícil, né? Hoje a gente tem os adolescentes, o pessoal na escola, eles costumam falar muito isso. O fulano tá com ranço. Tá com ranço aí do não sei quem e tal. E a gente guarda ranço mesmo, porque, humanamente falando, eu quero dizer, né? Quando uma pessoa faz o mal pra gente, quando uma pessoa nos prejudica, quando uma pessoa, de alguma maneira, faz algo ali para nos prejudicar em qualquer área que seja, a gente tende a querer dar o troco, no mínimo a gente fica ali com raiva daquela pessoa, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso. E somente quem é filho de Deus, somente quem reconhece que foi perdoado por Deus, ou seja, que viveu em algum momento da sua vida uma inimizade com Deus, né, que como o próprio apóstolo Paulo coloca, lembra que vocês já foram inimigos de Deus. Lembre que vocês no passado andaram de uma forma que entristecia Deus, que entristecia o Espírito Santo, que vocês eram adversários de Deus e que mesmo assim Ele vos amou, vos perdoou, vos resgatou dessa vida, dessa condição. E eu acredito que somente quem tem essa concepção realmente pode perdoar alguém. Se você não tem essa compreensão de que, olha, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço a graça de Deus, e Deus me perdoa, Deus me resgata, mesmo sem eu merecer, só dessa forma eu consigo olhar para aquela pessoa que muitas vezes eu vou julgar que isso aí não merece, né, ser perdoado, isso aí já pisou na bola várias vezes, esse aí não tem jeito mesmo. E às vezes a gente lida assim até com as pessoas da própria família, né? Esse menino aí, essa criança não tem jeito. Meu pai aí, já falei tantas vezes, não dá, não se emenda de jeito nenhum. E somente aqueles que realmente são alcançados pela graça de Deus conseguem realmente serem misericordiosos de verdade. Bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, né? Quer dizer, aqueles que se esvaziaram de toda forma das formas de cobiça, aqueles que se esvaziaram dos seus desejos para que pudessem ser cheios daquilo que Deus tem para acrescentar, para oferecer. Bem-aventurados são aqueles que são os pacificadores, quer dizer, aqueles que procuram tanto a paz espiritual com Deus, o que naturalmente já o homem não faz por conta própria, e aqueles também que se esforçam para ter paz com todos os homens. Romanos, né, Paulo vai escrever em Romanos 12 a respeito disso, né? Se depender de vós, tenha paz com todos os homens. E isso é outra coisa extremamente difícil. Por quê? Já é difícil a gente se relacionar com pessoas que pensam diferente da gente. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a pessoa simplesmente pensa de uma forma diferente da sua. Vê o mundo de uma outra forma. E é natural que as pessoas vejam de outra forma, porque cada um tem uma vivência diferente, cresceu em uma família diferente, veio de uma condição social diferente, tem necessidades diferentes, né? E é natural que, por conta disso, as pessoas tenham pontos de vista diferentes em relação a várias coisas. E já por si só, isso já acaba criando tanta inimizade, tanto problema de convívio, né? E já gera tanto conflito, tantas guerras, até inclusive guerras, né? Conflitos inclusive armados, e simplesmente porque as pessoas não conseguem se entender. E bem-aventurados são aqueles que são os pacificadores, aqueles que se esforçam, né? Para dizer palavras de paz, né? Ao invés de colocar lenha na fogueira, vamos dizer assim, né? Ao invés de incitar as pessoas a continuarem nesses conflitos que muitas vezes não terminam nunca, né? Procuram ali fazer ali vamos dizer assim, um meio de campo para tentar dizer, olha, vamos tentar compreender o lado do outro, vamos tentar se colocar no lugar do outro, vamos tentar desenvolver um pouco mais de empatia, vamos tentar, né, enxergar que o outro também tem necessidades, assim como você. E realmente só aqueles que também são transformados pelo Espírito Santo podem viver dessa forma. E de fato o mundo não procura isso, né? O mundo procura que eu resolva as minhas necessidades, que eu corra atrás dos meus desejos, das minhas cobiças, das coisas que eu quero. Por que eu tenho que me preocupar com a necessidade do outro? Então, o mundo quer aquilo que é melhor para cada um, para si mesmo. Não procura aquilo que é melhor para todos, ou não procura
abrir mão, né, de um desejo que seja, por mínimo que seja, para tentar atender a necessidade de uma pessoa, né? E bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Quer dizer, é impossível você viver como Cristo mandou que a gente vivesse, sem que você tenha nenhum tipo de resistência do mundo. Então, como eu disse, se você está vivendo super bem, feliz, alegre, contente, consigo mesmo e com o mundo, olha, meu irmão, você está com algum problema. Você faz parte do problema, porque não é possível, né? A gente, na caminhada cristã, a gente entra em conflito com nós mesmos, a gente entra em conflito com uma série de coisas que acontecem todo dia. Então é impossível que você não seja, de alguma maneira, ainda que não perseguido da forma com que foram perseguidos muitos profetas, muitos apóstolos, mas de alguma maneira você tem aí algum tipo de conflito com o mundo. Então, por isso que o nosso reino, a gente começa a enxergar aí que o reino é realmente de ponta cabeça, porque o sucesso no reino, né, o reino que vem dos céus, não é visto como um sucesso no mundo terreno. Não é. E quer ver um exemplo? João Batista é o maior exemplo de sucesso na Bíblia. E muitas vezes a gente nem percebe isso. Muitas vezes a gente vai ver, olha, quem que é... Dá um exemplo aí de sucesso na Bíblia. Muitas vezes a gente vai falar Davi, Salomão. Porque eles eram mais ricos, eles tinham mais poder, porque Davi era rei. Mas, na realidade, o próprio Jesus falou que, olha, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E, às vezes, a gente não para pensar nisso. Quer dizer, quem é João Batista? Né? A gente para dizer assim, olha, vou usar como modelo para a minha vida João Batista. É uma pessoa que aparece de uma forma tão simples, tão singela na Bíblia, que às vezes nem mesmo a gente dá o devido valor, né? E por que isso? Porque João Batista viveu de uma forma que um sucesso que não é o sucesso terreno, não é o sucesso do mundo. Ele viveu o sucesso do reino dos céus. Valorizado, né? Seguindo um pouco mais à frente no texto, né? No capítulo 5, 6, a gente vai ver outros ensinamentos que decorrem, né, dessa visão que Jesus traz do reino dos céus. Fiz uma lista aqui breve, né? Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos. Jesus nos manda dar a outra face. Jesus manda caminhar uma segunda milha. Quer dizer, se alguém vier aí e disser para você, caminha uma milha, né? Era normal, era muito comum entre os soldados romanos, eles muitas vezes pegavam qualquer cidadão que estivesse passando ali, eles precisavam carregar alguma coisa, né? E eles pegavam qualquer cidadão e falavam, fulano, carrega isso aí. Né? Quer dizer, eu sou autoridade, eu mando em você, carrega esse negócio, eu preciso que você carregue isso aí 1 quilômetro para mim. E aí, muitas vezes, as pessoas ficavam, né, extremamente irritadas com aquilo, mas tinham que seguir a autoridade ali, pegavam e caminhavam. Né? Então, Jesus vai dizer, olha, caminhe não só uma, caminhe 2 milhas, se for necessário. Né? Busque paz, mesmo com aqueles que eu coloquei aqui, com aqueles que pensam diferente de você, mas Jesus manda a gente orar, né, pelos nossos inimigos. Jesus ele diz, olha, se alguém furtar ali alguma coisa tua, dá a túnica também, né? Se furtar ali uma coisa, entrega outra, né? Não pensar primeiro em si mesmo, Jesus vai falar. Buscar o seu reino antes de todas as coisas, né? E aí tem ali Mateus, uma parábola, né, que Jesus usa, que é a parábola da pérola, né? De que havia um homem que era um colecionador de pérolas e que aí ele descobre que existe um campo ali em que há uma pérola muito mais valiosa do que todas as outras que ele tem. Então ele resolve vender tudo que ele tem para conquistar aquela pérola. E Jesus, né, compara isso ao reino de Deus, né? Ou seja, se vocês realmente soubessem o valor que tem o reino de Deus, vocês abandonariam todas as outras coisas, né, para buscar esse reino. E eu sei que você deve estar pensando aí a mesma coisa que eu estou pensando. Ninguém faz isso, né, Fernando? Você vai dizer, Fernando, mas ninguém vive assim, né? Ninguém ama os seus inimigos, ninguém, né, dá outra face quando alguém bate,
Ninguém, né, quando é roubada a carteira, entrega a blusa. Realmente, ninguém vive assim mesmo. E é por isso que o Evangelho, ele nos direciona, ele nos mostra, né, a necessidade de um Salvador. Quer dizer, nenhum de nós pode nos salvar por conta própria. É isso que Jesus está querendo dizer, né? Quando a gente avalia esses textos, né? Esses dois capítulos, é isso que a gente conclui. Não tem outra coisa, né? Porque ninguém vai viver dessa forma com que Jesus exige para nós. Então, fazendo uma comparaçãozinha bem simples, vamos imaginar que você tem um filho que fez algumas aulinhas de natação e aí, né, ganhou ali uma medalhinha no campeonatinho da escola de natação. E aí ele vai dizer, está diante de um rio, né, gigantesco, caudaloso, com uma corrente extremamente forte. E aquele menininho vai falar assim: olha, pai, não, eu já sei nadar, eu vou atravessar esse rio aqui sozinho, pode deixar que eu vou. E qual pai que ia olhar para uma situação dessa e falou: vai lá, filhão, vai lá que eu confio em você, vai nessa. Ou então, mesmo que vá lá com um barquinho acompanhando de longe e vai falando assim, olha, não, vai lá que eu vou te orientando, eu vou te dando as instruções, mas você vai conseguir, né? E aí o menino lá tá sendo levado pela correnteza, está se afogando, ele está dizendo, oh, não, fica com calma, respira, bate os braços, bate as pernas. Ninguém faria uma coisa como essa, né? E da mesma forma, Deus também não age assim com a gente. Quer dizer, Deus sabe que a gente não tem condições de viver dessa forma. Né, por conta própria, pelas nossas próprias forças, nenhum de nós vai viver da forma com que Jesus coloca ali no Evangelho, da forma com que Deus espera que nós vivamos. Né? Então, o primeiro passo que a gente tem que dar realmente é confiar, entregar nosso caminho a Deus, confiar que realmente Cristo vai mudar a nossa vida, que Deus vai mudar a nossa vida, né? E usando aí a analogia do menino aí que tá nadando no rio, né? Da mesma maneira que alguém que está lá todo desesperado, se debatendo, não consegue ser salvo por um salva-vidas, da mesma maneira a gente com todos os nossos problemas, com todas as dificuldades que a gente tem nesse mundo, ninguém vai conseguir resolver todos os problemas sozinho. Né? Se você não se acalmar e não entregar os seus problemas para Deus, se você não se acalmar e colocar ali as suas necessidades, as suas limitações diante de Deus e falar, oh, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Olha, Senhor, eu estou passando por essa situação e eu não dou conta, eu estou cansado, estou estressado, ou estou chateado, deprimido. Senhor, me ajuda. Se a gente não colocar essas necessidades diante de Deus, a gente não vai conseguir. Né? Só Ele pode nos resgatar, nos salvar, nos levar para outra margem do rio. Sem isso, não é possível que a gente possa viver o Evangelho do Reino de Deus. Né? Então, só Jesus é que pode nos animar a buscar as virtudes do Reino de Deus. E só aqueles que foram alcançados pela graça de Deus é que podem buscar os valores do Reino de Deus. Então, esse reino ele vem para mudar tudo, para deixar tudo de cabeça para baixo. Né? Você precisa negar a si mesmo, você precisa abrir mão para adquirir, é isso que Jesus ensina. Você precisa servir e tomar diariamente a sua cruz. Você precisa mudar os seus valores, você precisa mudar as suas prioridades. Você precisa mudar a sua forma que você enxerga as coisas. Né? Então, aquilo que você acha que é vantagem, você tem que rever isso. E só o Espírito Santo que vai trazer essa nova forma de enxergar o mundo, né? Alguns chamam isso de cosmovisão, né? E transformar isso e fazer com que esses valores e esses desejos que a gente sente sejam transformados e efetivamente estejam de acordo com os valores do reino de Deus. Então, isso muda a nossa vida e não existe nenhum outro privilégio maior do que servir nesse reino. Então, essa é a certeza que o Espírito Santo traz à nossa vida. Né? Não existe nada melhor, não existe um privilégio maior, não existe uma bênção maior do que servir nesse reino. E esse servir não é um servir que a gente pode pensar que isso vai ser uma coisa que só vai existir lá quando a gente morrer e for para a glória. Não é isso. Na realidade, a gente já começa a viver isso aqui agora. Né?
A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, a partir do momento em que você tem a graça de Deus na sua vida, você já está no reino dos céus, né? Então a gente pode chegar a algumas conclusões finais, já terminando aqui, irmãos, de que o reino de Deus, ele não é, a gente não pode comparar com a igreja propriamente dita, com a instituição, e nem mesmo com a soma de todas as igrejas. Vai muito além disso, né? O reino de Deus não é um sistema político. Não adianta você querer olhar, mas tal visão política ali representa o reino de Deus. Não representa, porque a política é feita por homens, pecadores governando pecadores. Então nunca vai ser uma coisa que represente o reino de Deus. E a mesma coisa vai para sistemas econômicos, né? Essa semana eu li que no Brasil os bilionários ficaram mais ricos nesse ano. É um sistema econômico. Não é só no Brasil, não, na realidade no mundo inteiro. Tá? Por quê? Porque o sistema econômico reflete o pecado, reflete os valores do mundo. Né? Então, quer dizer, é um sistema injusto mesmo. Né? E aqui, no mundo, em qualquer outro lugar do mundo. Então, você achar que não tem um sistema econômico lá que representa o reino de Deus, não existe também. O reino de Deus não é um lugar geográfico. A gente fala tanto de Israel, Israel é um modelo, vamos seguir lá o que... Né? E eu vejo muitos evangélicos muito deslumbrados com Israel, né? Não tenho nada contra, né? Só que assim, né? Para começo de conversa, eles nem sequer aceitam Cristo, né? Já começa daí, né? Para um judeu, né? Como está registrado ali no Evangelho, né? Quando Jesus ressuscitou, os judeus disseram, olha, não, foram os discípulos que roubaram o corpo dele, né? Não teve ressurreição coisa nenhuma, né? Eles que roubaram, esconderam o corpo e inventaram essa história. E é assim até hoje. Se você conversar com um judeu, ele pensa assim até hoje. Na realidade, os apóstolos são mentirosos. E muitas vezes eu percebo realmente um deslumbramento muito com símbolos, né, do Antigo Testamento, o candelabro, a arca, né, alguns até já fizeram aqui um templo. Curioso que nem mesmo os judeus fizeram um novo templo, né, porque para eles não faz sentido fazer um templo que seja fora ali do local onde Deus definiu, e mesmo assim muitos evangélicos fazem, né? Ou de alguma maneira quase que cultuam alguns símbolos, né, da nação de Israel e tudo mais, e não é, né? O reino de Deus não é um lugar geográfico, não é um país que eu possa comparar, eu vou usar como modelo os Estados Unidos, o Canadá, ou seja lá o que não é, né? Não tem nenhuma nação que represente o reino dos céus. O reino dos céus é um reino, não é um reino no céu, mas ele é do céu. Quer dizer, como eu coloquei aqui, não é algo que você vai começar a experimentar só depois que você morrer ou depois que Jesus voltar. Você já começa a experimentar o reino do céu aqui mesmo. É um reino do céu porque Deus governa todas as coisas do céu. Então, Deus está governando do céu, mas ele governa essa terra aqui também. Né? E todos aqueles que se convertem, entregam seus caminhos a Deus, já começam a viver, né, as maravilhas, as bênçãos, já começam a desfrutar do reino dos céus. Ainda que de uma forma não completa, né, porque a gente sabe que a gente só vai viver tudo aquilo que Deus tem planejado para nós quando Jesus retornar, mas nós já vivemos várias bênçãos, nós já estamos aí debaixo dos cuidados do Senhor, e isso certamente já é uma grande ajuda, um grande consolo e fortalece a nossa vida e nos permite fazer coisas que as pessoas que não receberam essa graça não conseguem. Né? Até o pastor colocou isso em muitos estudos. Não adianta você querer que uma pessoa que não é crente viva como crente, siga ali certas regrinhas e aí com isso vai alcançar ali a salvação, porque não adianta, ele nem sequer vai conseguir. Se ele não receber ali o Espírito Santo na vida dele, para ele nem sequer faz sentido buscar esses valores que o reino dos céus proclama, né? O reino está onde, então? Se ele não está num lugar geográfico, se ele não está, né, necessariamente nas igrejas, né? Ou pelo menos não está totalmente, né? Aqui a igreja, estou querendo dizer igreja física, né? Claro que a gente tem a igreja
invisível, né? E nela sim a gente encontra o reino dos céus. Mas se não está em nenhum desses lugares, está onde então? Bom, está no coração de todos aqueles que são submissos ao rei. Então, todos aqueles que se colocam submissos ao rei, todos aqueles que se rendem, né? E que se dobram diante de Deus e permitem que Deus reine, que Jesus reine sobre a vida deles, então, com certeza, esse reino começa aqui e agora, né? E essas transformações já começam a acontecer na sua vida. Então, essa é a colocação que eu quero deixar para vocês. Terminando aqui,